Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo e da internet que nos acompanha no canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Deus tem uma mensagem para nós mais uma vez, não é mesmo? Hoje vamos ler Ezequiel 25 e quando a gente lê a Bíblia, a gente já fala sempre aqui, né? A gente ouve a voz de Deus. Então, não deixe de ler a palavra, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de buscar a presença e a sabedoria e a direção de Deus para tudo que você faz. E antes da gente começar a leitura de Ezequiel 25, eu quero fazer uma oração junto com você. Você também pode acessar o site Feliz7, número 7, feliz7play.com. Ali você vai ter muitos vídeos, filmes, clipes para você assistir. Feliz7play.com. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Agora nos dá sabedoria para compreendermos a Bíblia mais uma vez. Em teu nome, oramos. Amém. Vamos a Ezequiel 25, então. Vamos abrir a Bíblia aqui no capítulo 25. Aqui está. Bom, começa nesse capítulo uma nova série de profecias que tem a ver com várias nações vizinhas. Contém mensagens para pelo menos 7 nações que estavam intimamente relacionadas com a sorte de Israel a Judá, né, desde esse capítulo em diante. Nos versos 1 a 7, aqui em Ezequiel 25, nós encontramos uma profecia contra Amon. Depois, girando aqui a página, desde o verso 8 até o verso 11, a gente encontra uma profecia contra Moabe. Do verso 12 até o versículo 14, uma profecia contra Edom. Do verso 15 em diante até o 17, uma profecia contra a Filístia. Então, Ezequiel havia terminado o seu testemunho relativo à destruição de Jerusalém, aos remanescentes da nação israelita e tal. Ele não devia dizer mais nada agora com relação a isso, mas devia aguardar o cumprimento do juízo. Nesse, digamos, intervalo, Deus ordena a Ezequiel para dirigir a sua atenção às nações vizinhas de Israel e a predizer agora o inevitável destino delas. O juízo havia começado pela casa de Deus. Ezequiel capítulo 9, por exemplo, verso 6 fala isso. Vamos dar uma olhada só nesse versículo. Ezequiel, lá atrás, capítulo 9, e o verso 6 diz assim, no finalzinho, a última parte do verso, diz assim, começai pelo meu santuário. Em 1 Pedro 4,17, vamos ver juntos, 1 Pedro 4,17, está lá no Novo Testamento. Vamos juntos. 1 Pedro 4,17, que está pertinho do livro do Apocalipse. Diz a Bíblia, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então aqui nós temos a declaração de que o juízo, né, deveria começar pela casa de Deus, pelo santuário e depois se estender pelo resto do mundo, porque Deus não é Deus só de um povo, só de uma igreja. Deus é Deus de todos. Todas as mensagens começam aqui em Ezequiel, começam com a expressão assim diz o Senhor. Vamos dar uma olhada então nessas expressões? Primeiro, está no versículo 3. O verso 3, ele diz assim, dize aos filhos de Amon, ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus. No verso 8, ele repete, assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe, Seir, etc. No verso 12, assim diz o Senhor Deus. No verso 15, ele repete, assim diz o Senhor Deus. E no verso 16, ele ainda diz, assim diz o Senhor Deus. Portanto, a mensagem não era uma mensagem comum, não era uma mensagem do profeta, era de Deus, era do Senhor. Então, Deus mostra com isso que Ele não é Deus de uma nação apenas, Ele é Deus do mundo todo. Esse capítulo nos mostra
que Deus não faz acepção de pessoas. Todos são seus. Moabe, Edom, os filisteus, Amon, né? Todos são seus, sem distinção de nacionalidade. Agora veja, ele está tão ansioso por salvar os habitantes de uma nação como está de outra. Ao se revelar como quem dirige os acontecimentos e como árbitro das nações, Deus pretendia atrair as pessoas para si. Deus pretendia solicitar a adoração delas. É verdade que as ameaças pronunciadas aqui em Ezequiel 25, elas são severas, elas são implacáveis, elas parecem não ter misericórdia. Mas, amigo, devemos lembrar que esses eram juízos, em primeiro lugar, Deus havia dado tempo para arrependimento. Em segundo lugar, esses eram juízos nacionais. E, portanto, se eles eram nacionais, não estava necessariamente envolvida ali os juízos individuais de todos. Ou seja, havia oportunidade para que pessoas dentro dessas nações, individualmente, se convertessem. Então, quando Deus profere um juízo contra uma nação de condenação, é a destruição da nação. A maioria dos líderes, geralmente, estão corrompidos, mas isso não significa que todos precisam ser destruídos. Por exemplo, quando o povo de Deus começou a rondar Jericó, antes eles enviaram espias para espiar a terra, e Raabe, toda a sua família, se converteu e disse, olha, salva-nos quando vocês vierem. E a cidade foi destruída, as pessoas foram destruídas por sua crescente impiedade, mas Raabe e sua família, ela era uma prostituta, mas arrependeu-se de seus pecados, entregou a vida a Deus e eles foram salvos. O que acontece muitas vezes é que as calamidades nacionais levam as pessoas a buscar a Deus, de forma que aquilo que parece ser contra elas, na verdade, opera para o seu bem. Deus mantém um precioso registro de contas, né, com as nações. Todas são testadas para ver se cumprirão ou não o papel que lhes foi reservado pelo céu. Quando a conta atinge o limite prescrito, as nações, né, sofrem a penalidade que lhes cabe como nação. Foi isso que ocorreu com Israel, sofreu uma trágica destruição. Mas ao longo de todo o processo, amigo, Deus planejava operar a salvação de um pequeno remanescente. E é isso que me alegra. Deus sempre quer salvar o remanescente. Além disso, numa época em que Israel buscava o apoio militar de algumas nações, era preciso mostrar para Israel quão vãs eram as suas aspirações, quão inúteis eram as suas alianças com essas nações pagãs, porque elas mesmas seriam derrotadas. Então o profeta começa a mostrar, olha, está vendo a Moabe, está vendo Edom, que você estava fazendo aliança, está vendo Amon, está vendo os filisteus, eles vão ser derrotados. A aliança que vocês têm que fazer, na verdade, é com o Senhor. Tudo tinha um propósito. Então Deus, quando mostrava algo, queria chamar atenção. E até para nós hoje, se temos que fazer uma aliança, se temos que fazer um pacto, que seja com Deus. O capítulo de hoje não apenas mostra que, para mim, para você, que Deus não está alheio, Ele não está ausente da nossa vida. Ele sabe o que acontece, Ele vê as atrocidades que se cometem e sabe, Ele punirá as injustiças praticadas, tanto por civis ou autoridades constituídas. Por isso, hoje Ele apela ao nosso coração para que sejamos fiéis. Ele apela. Por exemplo, um apelo de Deus que estou me lembrando agora é o que está em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, diz assim, vamos ler, do verso 7, ele diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi lá atrás, no passado, no dia da tentação do deserto. Ele se refere ao povo de Israel agora no deserto, quando saíram do Egito. No verso 15, ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, verso 13, perdão, exortai-vos mutuamente durante cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E depois, no verso 15, ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está apelando para nós.
para que sejamos fiéis. E se a gente for para o capítulo 4, e no versículo 7, a Bíblia diz: de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus nos chama à fidelidade. Deus nos chama para que possamos abrir as portas do nosso coração a Ele. Vamos fazer isso? Aceite o convite e seja feliz. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de te servir. Obrigado pela chance de andar em teus caminhos. Obrigado pela chance de te buscar e te adorar cada vez mais. Nós te agradecemos e nós te louvamos também, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor, que está acima de tudo e de todos. Portanto, oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo, que Deus te guarde, que Deus te dirija. E lembre-se, seja reavivado todos os dias pela palavra de Deus. Um grande abraço e lembre-se, até o próximo programa aqui no Reavivados por Sua Palavra. Até mais.